Uma pequena mudança de consciência pode gerar uma grande mudança na sua vida. Eu sou a Camila, terapeuta integrativa, e esse é o meu podcast, Papo de Consciência. Sejam muito bem-vindos por aqui. Buscamos reciprocidade por parte do outro sem prestarmos atenção no que oferecemos. Focamos em atender às nossas próprias expectativas sem levarmos em conta que o outro também tem as dele. Você tem percebido a forma como vem se relacionando e sobre o que de fato espera de uma relação? No papo de hoje nós falaremos sobre a reciprocidade nas relações. Então eu te convido a ficar comigo até o final para saber como é possível viver relações mais recíprocas e equilibradas na sua vida. As relações são como uma gangorra e para que haja equilíbrio, o foco precisa estar colocado nos dois eixos, considerando a si mesmo e ao outro nessa equação. Lembrando que o outro também precisa estar disposto a fazer o mesmo. A questão é que a maioria de nós aprendeu a focar sua atenção no externo, buscando que o outro faça aquilo que esperamos dele. E todo desequilíbrio é causado justamente por isso. Por buscarmos e valorizarmos a relação com o outro, antes de buscar e valorizar a relação conosco mesmos. Essa ausência de relação interna gera uma desconexão que vai nos afastando cada vez mais de nós mesmos, e assim deixamos de atender nossas necessidades, atribuindo ao outro a responsabilidade de fazê-la. Se entramos numa relação esperando que o outro supra as nossas carências, ele também vai esperar que façamos o mesmo por ele. Toda relação vai espelhar aquilo que temos dentro de nós. Logo, se temos carência, recebemos carência de volta, que pode ser refletida através da falta de atitude ou de cobrança da parte do outro. Por muito tempo, toda a minha atenção esteve nos relacionamentos. Tudo na minha vida girava em torno dessa busca incessante do outro, porque eu acreditava que a relação era o bote salva-vidas que ia me tirar do vazio que eu sentia. Eu tinha uma constante necessidade de estar com alguém do meu lado e não suportava nem pensar em ficar sozinha, porque a solidão me colocava de frente com esse vazio que eu evitava a todo custo sentir. Os poucos relacionamentos que eu tive até então foram abusivos, porque a minha carência me colocava numa postura de vítima, que precisava ser salva por alguém, e assim eu atraía parceiros manipuladores, que assumiam o papel do herói que me salvaria dessa condição. O clássico padrão da codependência. Essa dinâmica desequilibrada fazia com que eu me perdesse ainda mais de mim quando eu entrava num relacionamento, porque o meu medo de ficar sozinha era tão grande que eu me anulava para viver em função da relação. Mesmo ao tomar consciência desse padrão, eu levei um bom tempo para sair dessa projeção externa e conseguir trazer o foco da minha vida para mim. Eu precisei chegar num limite extremo para reconhecer que eu não queria mais me sentir refém dos meus parceiros, nem de nenhuma relação. Eu não queria mais ser tratada com indiferença nem descaso com os meus sentimentos, como geralmente acontecia. Tudo o que sentimos é válido e importante para nós, mesmo que seja algo considerado banal para o outro. Quando eu reconheci que merecia mais, fui estabelecendo limites, dizendo não para tudo que não me agradava e não me fazia bem, e comecei a me colocar como prioridade nas relações, mesmo que isso significasse ficar sozinha por um tempo. Foi assim que eu reconheci que aquele vazio só existia porque eu estava colocando toda a minha energia na relação com o outro, sem considerar a mim. Como eu nunca prestava atenção em mim mesma, nem imaginava que eu podia ter uma relação saudável comigo. Estava acostumada a só me tratar mal, com grosserias, críticas e cobranças excessivas, e era exatamente isso que eu vivenciava nas minhas relações. Por isso, eu decidi construir uma relação comigo primeiro, ao invés de continuar insistindo em me relacionar com o outro, para ter uma base mais sólida para os meus futuros relacionamentos. Como dizem por aí, eu fechei para balanço e me dediquei totalmente a me conhecer, para fazer as pazes comigo mesma e ser capaz de reconhecer o valor da minha própria companhia. Foi através do autoconhecimento que eu desenvolvi a percepção necessária para reconhecer cada uma das minhas necessidades, e assim eu fui aprendendo a me dar aquilo que antes eu só esperava receber do outro.
Assumir esse compromisso comigo me colocou de volta no centro da minha vida e me permitiu assumir total autorresponsabilidade por ela. A autorresponsabilidade nos permite amadurecer emocionalmente, nos tirando de vez daqueles jogos de acusação gerados pelos personagens do nosso ego ferido. É essa dinâmica da codependência que desequilibra as relações, e eu recomendo que você ouça novamente os episódios onde falamos mais detalhadamente sobre ela. É fundamental assumir autorresponsabilidade pela sua própria vida, se você realmente quiser viver relações mais recíprocas e saudáveis. Não tem como equilibrar as relações enquanto acreditar que o outro é o culpado pela forma como você se sente, ou por não te dar aquilo que você precisa ou espera dele. Para equilibrar suas relações, o primeiro passo é identificar o que tem esperado delas, onde tem estado o seu foco quando entra num relacionamento. Na reciprocidade gerada pela troca equilibrada, sabendo que o outro não é o responsável pela sua felicidade, ou seu foco está na intenção de suprir suas carências através do outro, como eu fazia, na esperança de que ele resolva seus problemas e te faça feliz. Se entra num relacionamento acreditando que o outro precisa fazer tudo por você, não está considerando que existem duas pessoas nessa equação. E da mesma forma que você tem suas expectativas e necessidades a serem atendidas, o outro também tem e vai esperar o mesmo de você. Percebe o desequilíbrio que existe quando nós entramos numa relação com necessidades a serem supridas pela outra pessoa? Se um precisa do outro para satisfazer suas expectativas, certamente um dos lados vai se sentir em desvantagem, porque em algum momento essa troca vai se tornar desequilibrada. Por essa razão, é importante trazer consciência para a forma como vem se relacionando, consigo e com o outro, para perceber se existe equilíbrio nessa troca, ou se a gangorra está pendendo para um lado só. Se você fizer uma análise sincera, eu te garanto que você vai perceber qual tem sido o padrão presente nas suas relações e qual dos papéis do ego vem sendo utilizados por você para sustentar esse desequilíbrio. Perceba se tem considerado a outra pessoa e visto a situação pelo lado dela também, ou apenas considera a sua versão dos fatos e espera que a sua expectativa seja atendida pelo outro. Se você está sempre certo e o outro sempre errado, é um sinal claro de que existe um desequilíbrio nessa relação, não acha? Comece a observar mais tudo o que costuma pensar, sentir e falar durante uma discussão. Como costuma reagir quando a atitude do outro te desagrada e não atende às suas expectativas? Uma das minhas maiores queixas era de que o outro não me dava atenção suficiente e não tinha consideração por mim. Mas hoje eu reconheço claramente que as minhas relações apenas espelhavam o que eu fazia comigo mesma. E você? Quais têm sido as suas maiores queixas nas suas relações? Pense sobre isso e certamente encontrará suas respostas. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!